E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos fazendo uma live dentro de uma área que é maravilhosa, comunicação na prática. Ou seja, tem algo mais gostoso do que falar onde a comunicação acontece? Nos próximos dias eu vou trabalhar com convidados que vêm aqui bater um papo sobre os aspectos que a comunicação tem no dia a dia e que são grandes oportunidades para nós fazermos a diferença na vida das pessoas. E hoje eu tenho nada mais, nada menos do que uma convidada muito querida, a Flávia Feliz. Oi, Flávia, tudo bom? Bem-vinda. Oi, obrigada, Cida. Prazer estar aqui. Agradeço demais aí o convite. Para mim é uma honra. Ah, quero até contar para todo mundo aqui que a Flávia é uma profissional que eu tive e tenho a oportunidade de acompanhar desde o início da carreira dela. Então, quando eu pensei em falar sobre impacto socioambiental, que é uma coisa que hoje a gente precisa estar muito conectado com todos esses aspectos e comunicando muito bem isso tudo, eu falei, é a Flávia, por quê? Eu tive aqui a oportunidade de conhecer a Flávia ainda quando ela era estudante, estava se formando em relações públicas, e hoje ela é cofundadora de uma empresa incrível, que ela vai contar como que é, e a WeFlow. E também ela é consultora, e esse ser consultora e empreendedora dentro de projetos com esse foco do impacto socioambiental é uma coisa muito incrível e muito importante nesses anos que nós estamos vivendo. Flávia, conta um pouquinho então. Começa essa história me falando de você, da WeFlow, o que hoje você está fazendo? Claro, conto sim. Acho que vamos do começo, né, até chegar esse momento que, como você falou, Cida, é o que a gente percebe, assim, muito que existe esse grande chamado para que a gente assuma, né, essa responsabilidade de cada um, com tantos desafios, né, sociais, econômicos, políticos, ambientais, e que a gente possa colocar aquilo que a gente tem de mais especial, assim, que é o nosso talento, que é o nosso tempo, que é a nossa energia, em direção a essa mudança positiva que é o que a gente quer ver no mundo, né? Esse mundo que a gente quer ver e como que cada um de nós pode contribuir. Então, a minha história foi encontrar esse caminho através da comunicação. É uma vocação, assim, que eu sinto. Depois transformei isso na minha profissão mesmo. Então, sou formalmente aí, formada, tenho um bacharelado em relações públicas, mas acho que mais do que isso, assim, é esse chamado mesmo, assim, que vem da alma, né? Algo que já era inerente, assim, na minha vida e que por alguns mentores aí que nem talvez nem saibam que tenham tanta essa responsabilidade me colocaram assim nesse caminho. Então, desde a época que eu escolhi cursar relações públicas, já na minha primeira experiência, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o setor público dentro da Universidade Federal do Paraná, que é onde eu me formei. E aí, depois disso, já entrei no terceiro setor, então, num grande hospital pediátrico aqui de Curitiba, que é um dos maiores da América Latina. E aí que eu sinto que realmente eu encontrei, assim, um caminho pela comunicação, de poder impactar milhares de vidas, né? Fazia um trabalho na época de captação de recursos, então é muito relações públicas, muito comunicação, também institucional. E aí eu percebi que era esse caminho que eu queria trilhar para o resto da minha vida, assim. Então, desde então, e esse foi um caminho que eu comentei com você anteriormente, né? Que foi uma pulguinha atrás da orelha que você me colocou lá no meu começo da minha carreira, que você questionou isso, fez essa provocação, né? De por que não usar teu talento, teu tempo para algo que esteja em benefício do planeta, da sociedade, né? Então, foi essa a minha primeira experiência, assim, dentro da área de impacto, e depois disso, nunca mais saí, só fui me aprofundando, até chegar hoje na WeFlow, que é, assim, a empresa que eu sonhei junto com várias outras pessoas, e hoje poder prestar assim, essa consultoria, mas mais do que isso, expandir isso para outras pessoas que querem trabalhar com impacto e poder fazer isso também para aqueles que não têm acesso, através do nosso programa que a gente tem de Giving Back, que a gente fala, é o que me move assim, a continuar nesse caminho.
Ai, Flávia, isso é incrível. E quando eu penso lá atrás, você ainda delineando a tua carreira, algo que é muito forte, muito presente na minha memória, é o quanto que você sempre foi comprometida. Ontem eu comentava, numa live que eu fiz com o Dr. Alexandre Mansur, médico, que a fonoaudiologia me trouxe a oportunidade de estar em contato com pessoas que eu admiro demais, que eu tenho a honra até mesmo de acompanhar ao longo da vida. Eu brinco que às vezes a gente empina pipa quando faz um trabalho de comunicação, porque assim se dá a possibilidade da pessoa usar algo que vai usar de fato na vida, e isso vai ajudar a impulsionar outras coisas, e você está sempre na minha memória. Eu comentei com você há pouco de uma apresentação que você fez. Nós temos um espaço chamado Clube de Conversação, é quase que um clube da Luluzinha, da Bolinha da Luluzinha, porque é um espaço com alguns clientes meus, algumas pessoas que foram formando um grande grupo, e esse espaço já, esse ano, está fazendo 10 anos. Então, veja, Flávia, foi lá atrás, bem no comecinho, Faz tempo. você fez uma apresentação, você ainda não tinha bem essa clareza de como seria a tua história nessa área, mas você já sabia que você queria fazer isso. Eu lembro de uma apresentação muito incrível que você desenhou e explicou para todo mundo essa relação de comunicar e impactar as pessoas, a sociedade, com transformações socioambientais. E você foi se encontrando dentro disso, e que sorte quem tem a oportunidade de ter um ideal, de saber que esse ideal existe, de torná-lo realidade e ser feliz fazendo aquilo que faz. E é isso que a gente vê hoje, você muito realizada, foi fazer um mestrado fora do país e cada vez mais está procurando se desenvolver em todas as áreas. E eu gostaria que você me contasse, porque no fundo o teu trabalho, assim como o meu, que é de comunicação, você ajuda as empresas, você possibilita que profissionais possam contar os seus projetos e também ter projetos nessa área. Como que é o trabalho da WeFlow? Essa história é uma boa continuação ali de onde eu comecei, assim, né? Então, eu tinha comentado que nesse início ali da minha carreira com esses projetos de impacto, eu fui navegando, assim, por várias possibilidades. Então, pelo setor público, depois fui para o terceiro setor, e aí fui migrando para a iniciativa privada, onde eu coordenei um Instituto de Responsabilidade Social Empresarial. Ou seja, é o braço dentro de um grupo de empresas, né, num grupo empresarial, é o braço que olha para toda essa questão de impacto social, impacto ambiental e cultural, né? E aí também percebi nesse trabalho o quanto que essas habilidades, não só as habilidades, as soft skills, assim, né, digamos, da comunicação como algo, como uma soft skill, mas realmente a parte técnica, assim, da comunicação, né, colocada na prática para iniciativas de impacto, seja dentro de empresas, organizações, seja para uma comunicação externa, né, de dentro para fora, era fundamental, né? Tanto que esse trabalho, inclusive, que eu fiz com você, ele continua ao longo de todos esses anos, né? Ele vai como se ele fosse amarrando, assim, ou entrelaçando, independente de qual é o projeto que ele está acontecendo. Então, eu lembro também do clube de conversação de parar e pensar, nossa, já trouxe tantos projetos aqui que eu acho que o pessoal já se perdeu, assim. Mas que, no fundo, todos eles têm essa necessidade Se conectavam, de serem né? Desde o início. Isso, e de serem bem comunicados, assim, né? E aí, acho que esse grande primeiro passo de olhar com clareza, né? O meu propósito, acho que tem muito da questão do autoconhecimento, né? E do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é uma das grandes questões também que você trabalha através da comunicação, né? E a partir do momento que eu coloco alguma coisa, como você falou, eu sou realmente muito determinada, assim, né? Então, se eu tenho um sonho, eu sonho para ir atrás e para realizar, ou para me mover em direção àquilo, né? Tenho muitos privilégios, assim, de ter muitas pessoas, de ter recursos, de ter condições para ir atrás. Então, o meu sentimento sempre foi
o seguinte, né? Se eu estou nessa posição que eu posso fazer isso a favor da sociedade, por que não, né? E aí, de uma forma mais prática, assim, o que eu percebo que eu uso e sempre usei ao longo dessa trajetória da comunicação, primeiro, acho que desde de uma questão mais interna, assim, dessas definições, dessa clareza, né, de você entender o porquê você está fazendo aquele trabalho, aquele projeto, de você deixar isso claro entre os diversos atores. Às vezes a gente tem projetos, né, que eu já trabalhei e hoje pela WeFlow a gente também desenvolve. São vários atores, todo mundo tem que estar alinhado, olhando para uma mesma direção, para o mesmo propósito. Então, tudo isso são movimentos que a gente faz de comunicação, até questões muito práticas, assim, de, por exemplo, no final de um projeto, você tem que comunicar aquilo que foi feito por questões de transparência, de boas práticas, né? Principalmente nessa área que a gente trabalha hoje, que é ESG, né? Que é do impacto ambiental, social e da governança. Tem muito essa questão da transparência e, de novo, a comunicação aparece, né? Então, eu sempre falo que é algo transversal, assim, de qualquer iniciativa de impacto. Isso faz com que a tua responsabilidade esteja sempre ali, ativada para todos os lados, né? Eu costumo dizer que a comunicação, ela permeia todos os campos da nossa vida. E dentro de uma carreira bem estruturada, como é importante você olhar para aquilo que você pode fazer a mais. E nas oportunidades que você tem, entender o que você pode ocupar de espaço. Eu tenho falado muito isso, incentivado muita gente que às vezes se acomoda na profissão, não é que se acomoda, mas acha que está tudo bem, que não precisa fazer grandes coisas porque a vida está fluindo bem. Mas hoje a comunicação, ela impõe um ritmo de você aceitar um desafio para dar uma palestra para um grupo que você nem imaginou que você iria falar, para participar de uma live, para participar de um podcast, como eu conversei aqui com o Felipe na segunda-feira, gravar vídeos. Como que hoje você tem usado a comunicação no teu dia a dia? Todos esses contextos de comunicação. É interessante de perceber como, principalmente de 2 anos para cá, com a pandemia, como isso mudou, né? Mas, de fato, a comunicação sempre esteve ali como algo importante, seja agora, né, muito mais no online, mas antes até no presencial, assim, né? Eu lembro de momentos principalmente durante o meu mestrado, né? Você comentou, eu fiz um mestrado, fiquei 2 anos morando na região de Los Angeles, fazendo mestrado de empreendedorismo social pela Universidade do Sul da Califórnia. E a cultura do americano é muito do discurso, né, desse speech, ou daqueles pitches, né, quem trabalha mais com projetos, startup, nesse sentido, dessas pequenas apresentações dinâmicas e tudo mais. Então, assim, ali eu acho que foi a prova de fogo, né, eu acho que eu trabalhei isso antes de ir para lá, claro, muito aqui no Brasil, mas ser colocado à prova ainda numa outra língua e ter que comunicar com todo o pacote que é a comunicação, e lá eles avaliam tudo, né? Como aqui, talvez inconscientemente, lá eles olham assim, como critério, como que a pessoa comunicou a ideia dela, se ela conseguiu explicar o que a organização dela faz, qual que é o impacto que você quer gerar, o jeito que você se porta, né? Se passa confiança, etc. Então foi muita prova de fogo, assim, e foi do mesmo período que aconteceu a pandemia, enquanto eu estava lá, né? Estava nos Estados Unidos quando começou, assim, esse período pandêmico. O primeiro ano do teu mestrado, você estava chegando lá ou você já estava lá e depois no outro que você... Como é que foi? Eu fiz 6 meses presencial lá, então esse comecinho que eu comentei de pitches e apresentações, e de apresentação de trabalhos, até de articulação de beneficiários, né? Tive que fazer muita entrevista, que também é comunicação, falar com beneficiários e projetos e tal. Eu ainda consegui fazer um pedaço presencial, e aí 6 meses depois que eu estava lá, a pandemia começou, e aí foi tudo pro digital, né? E aí, com isso, um desafio a mais, assim, né? De fazer tudo isso e ainda fazer com o vídeo, né? Que era, por sorte, né? Uma questão que você já estava trazendo, acho que desde o do ano antes, né?
alguns anos, até antes da pandemia, da importância de saber se comunicar em vídeo. Então, todas essas habilidades foram essenciais, assim, sabe? Tanto para eu passar por um processo que era mais acadêmico, que era do mestrado, quanto em paralelo, que eu comentei com você antes também, a gente estava fazendo um processo de refazer a marca da WeFlow nessa época, em 2019, né? Então, foi um momento de experienciar essas duas questões, o acadêmico e o profissional, né, do empreendedorismo, em paralelo, assim, usando muito da comunicação para isso, né? E aí, para chegar no que é hoje, assim, hoje a WeFlow acho que tem essa comunicação mais clara, a gente deixa claro o que a gente faz, né? Consultoria de ESG, impacto social, tem um brand, né? Tem uma identidade e tudo mais. E a gente continua como porta-voz da empresa, né? Porque a empresa nada mais é do que a gente trabalha com conhecimento para impacto social. E é o conhecimento de cada um dos sócios. Então, para cada um de nós, para a gente saber se comunicar e transmitir essa ideia, é essencial, porque a gente carrega a marca dessa forma, essencialmente. A marca é expressa exatamente dessa forma, né? Com a clareza das atividades. Agora, falando dos clientes que vocês têm, que vocês dão as consultorias, o que você julga ser mais difícil para uma empresa, para um profissional comunicar nessa área? É bem interessante essa pergunta, Cida. Acho que tem um primeiro desafio, assim, antes mesmo assim, de olhar para dentro da empresa, que hoje é o seguinte, né? A gente trabalha com impacto socioambiental. Atualmente existe uma nova capa desse assunto, que é o ESG, que é uma sigla em inglês, né? Que eu comentei que a tradução fica ambiental, social e governança, né? Então, o primeiro grande desafio, assim, para a gente como empresa, é explicar muitas vezes ou fazer a outra parte entender o que é esse tal de ESG, porque é uma coisa, muitas vezes, muito abstrata na cabeça das pessoas, né? Então, esse é um primeiro grande desafio que a gente soluciona ali no nosso caso com sensibilização, com treinamento, palestra. Então, realmente pela comunicação, a transmissão desse conhecimento. Um segundo ponto que eu acho que tem muito a ver com a comunicação é a cultura, né? Então, digamos, a empresa entendeu o que é ESG, são práticas, são boas práticas que a empresa faz nessas três frentes, assim, que existem critérios, existem hoje parâmetros globais ou certificações globais que olham para isso. Ok, eu me adequo, quando eu me adequo a um parâmetro desse, eu sou considerada uma empresa com uma boa prática. Ok, entendi essa parte. Próxima parte é trabalhar a cultura, né? Então, a cultura da empresa com os colaboradores, com os profissionais, uma coisa é você entender o que é isso e entender o que é o Outra é impacto. mudar a cultura. Ai, ai, ai. Outra coisa é você trabalhar a cultura, que também, né, mais uma vez, é muito a comunicação. Então, são esses processos que a gente faz com as lideranças, com todos os colaboradores, em certas fases, assim. Então, ele vai transversal também, né, de baixo para cima, de cima para baixo, desde assim, do nível executivo de uma empresa, que talvez esteja mais ligado com isso no mercado e saiba o que significa, até a pessoa no nível mais operacional, que precisa ter esse entendimento, mas aqui a forma de comunicar é bem diferente, né? Para que ela entenda aquilo no dia a dia dela, né? Dá um exemplo, sem contar o nome da empresa, nada, de algo que vocês produziram, ou seja, um grande impacto dentro de uma empresa, com essas mudanças, desde lá de cima até a ponta, embaixo. Eu acho que um dos principais exemplos assim que a gente teve recentes foi uma empresa que atua a nível nacional, né? Fica aqui no estado do Paraná, mas atua a nível nacional, e que deram aí o desafio para a gente em 3 meses a partir de uma estaca praticamente zero, né, desses temas de ESG e chegar numa certificação internacional. Então, assim, 3 meses é um período bem, bem, bem apertado para isso, né? Então, a gente conseguiu, nesse intervalo de tempo, fazer um diagnóstico que é escutar a empresa, como eu falei, em diversos
níveis ali de hierarquia, escutar a empresa, traçar uma estratégia, fazer um plano de ação, responder uma certificação que é a certificação que a gente tem hoje da Weflow, que é a certificação B, né, como uma empresa B, que são 200 pontos, então diversas perguntas, e aí todas as áreas da empresa têm que se envolver, porque são assuntos transversais, e a empresa conseguiu atingir essa pontuação, e eu acho que mais importante que isso, assim, né, não é só sobre a pontuação, é sobre o impacto que ela causa ao longo desse processo, né. Porque não Então, pode ser uma coisa que fique na teoria, né? Assim, para ter uma certificação, né? Tem que ter uma mudança mesmo, conceitual. exato. A gente sempre fala isso, né? Que não é sobre o certificado em si, né? Enfim, é sobre o caminho que você faz, né? E aí o legado que você deixa a partir do momento que você pensa em direção a essa certificação, né? Então, olhar hoje para uma empresa como essa, que é a nossa cliente, que tem um impacto gigantesco, e ver que hoje, desde o colaborador, quando vai no refeitório, ele opta por um copo de vidro e não de plástico, que ele tem uma refeição que é mais saudável, que é oferecida, é um produto que a própria empresa oferece para o mercado, é a mesma que ele come ali dentro. Então, todo esse alinhamento, assim, que afeta o público interno até o externo a nível mais estratégico, assim. Mas aí tem outras histórias de mais do coração, assim, que estão no nosso coração, que também acho que são legais assim, de comentar. Essa eu acho que é um pouco mais formal. Mas é bacana, dá assim a grandeza, né, do que isso pode trazer para uma empresa e o impacto que causa também na social, né? Sim, que é a parte que nos interessa. Sim, Assim, né? Então, todo é. esse esforço que a gente faz assim, é para ver o impacto na ponta. E aí eu quero Dentro trazer e fora, essa. né? Porque esse que é o bacana, você vai impactar dentro com a mudança da cultura, do posicionamento de cada um, mas também como que essa empresa passa a se comunicar e se relacionar fora, né? Isso é bem interessante. E aí, a partir desse impacto, quanto que passa a impactar os outros também. Isso é comunicação. Com certeza, a gente fala que esse efeito cascata, né? E aí a outra história que eu ia contar, até porque eu vi um nomezinho aqui na live, que é um parceiro muito especial nosso, que é o João, da 5C, que eu acho que está por aí. A 5C é uma instituição filantrópica de Paranaguá, então uma organização sem fins lucrativos. E aí, um dos programas que a gente tem na WeFlow, que era um dos meus grandes sonhos, assim, também, que a gente conseguiu concretizar em 2019 e teve que parar um pouco por causa da pandemia, é um programa chamado Flow Impact Experiences, né? O nome é em inglês, porque é um programa internacional, mas são experiências de impacto que a gente organiza, que é uma combinação de uma jornada de autoconhecimento para quem participa e a conexão com o ecossistema de impacto social, no caso aqui no Brasil, nessa imersão que a gente fez, e a ideia é rodar isso em outros lugares do mundo, né? Então, a gente organizou essa viagem com um grupo de estudantes que vieram lá da Califórnia, da universidade. Depois eu fui virar aluna, né? Primeiro eles foram nossos clientes aqui. Que E aí a legal. gente foi muito legal. Foi um momento que a gente estabeleceu esse vínculo, assim, que eu realmente afirmei minha vontade de ir para lá, né? E a gente organizou essa imersão de 12 dias, então foram em 3 cidades aqui do Brasil, em Fortaleza, em São Paulo e em Curitiba, com um foco de conhecer iniciativas de impacto no terceiro setor, na iniciativa privada e no poder público, né? E aí aqui em Curitiba, né, pense que essas meninas eram todas mulheres, né? Eu adoro estar entre mulheres, adoro programas também só de mulheres, é um dos focos aí também da WeFlow, através do Female Flow, que é uma outra iniciativa. Legal. Mas, enfim, era uma mulherada incrível que veio para o Brasil e não falava nada de português, né? Como a maioria das americanas hoje. E a gente levou elas para essa instituição aqui do João, que é a 5C. E foi muito bonito de ver como a comunicação ali aconteceu de um outro lugar, né? Então, quando a gente falou que ia visitar essa instituição, o João, que está aqui, ele trocou a hora do almoço dele para fazer aulas em inglês com uma professora voluntária Ai, que que fez na legal, João. parceria. E disso ele pegou outros voluntários que daí ensinaram um pouquinho de inglês para as crianças, né, para receber esse grupo.
E quando aconteceu esse encontro, assim, você imagina a mágica que foi, assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim, inteira, de ver as nossas crianças brasileiras ali, né, de Paranaguá, acolhendo essas estudantes que até então entendiam o impacto social de um nível muito intelectual, sabe? Uhum. E elas vendo na prática assim, o que a gente brasileiro faz com pouco recurso e se vira nos 30 e ver aquela comunicação assim que se estabelece de um outro lugar, assim, né? Que não é a Uhum. comunicação falada, porque o inglês era muito pouco, É, mas que foi assim, foi uma conexão que daí disso vieram várias outras parcerias entre as instituições e tal, ainda continua até hoje, nossa, que legal. reverbera, assim, pra gente foi muito Nossa, que especial. bacana. Fico emocionada de pensar nesse papel que a comunicação proporciona mesmo, de unir mentes, corações, almas, porque quando você faz um trabalho que impacta a vida do outro, você transforma e você abre caminhos, vai criando possibilidades de transformar o seu entorno, a sociedade como um todo, né? E é muito bonito isso. Parabéns, Flávia. Ah, imagina. Essa é É. uma das histórias, assim, né? Porque tem várias, assim, mas essa eu acho que é uma muito especial, assim, que está no nosso coração. E quando a gente pensa ao longo da carreira, na formação profissional, no desenvolvimento, e esse alinhamento tão grande de saber o que você quer fazer, o que você espera. Claro, a gente nunca sabe o caminho lá na frente, as coisas vão se abrindo, mas é muito bacana acompanhar o teu processo, que é muito rico em propósito e também de clareza. Você tem a clareza do que você quer comunicar. Um grande desafio, e para muitos dos meus seguidores que estão aqui comigo, sempre eu recebo mensagem: ah, Cida, eu quero tanto ter mais oportunidades na comunicação, mas eu não sei bem o que eu quero, o que comunicar. Então, Flávia, nesse momento que a gente já está quase chegando aqui no final, o que você diria para alguém que está em começo de carreira, que não sabe muito bem ainda o que quer fazer, ou mesmo que já está num determinado ponto da carreira, mas que não conseguiu ter, vamos dizer assim, a sorte, talvez, de, de se identificar com um propósito de vida junto com a sua atividade profissional? Qual que é a tua mensagem para alguém assim? Ai, na verdade, a minha mensagem é muito inspirada, assim, na minha história, mas acho que na tua também, sabe, Cida? Eu sempre Uhum. considerei muito, assim, a tua história como uma inspiração gigantesca. E é assim que eu acredito o impacto que a gente causa no mundo, né? Ninguém precisa trabalhar formalmente com impacto, né? Esse foi um caminho que eu escolhi, fui, né, me especializando, abri a empresa disso, etc. Mas o que eu realmente sinto, assim, tenho a certeza é que a gente faz o impacto aonde a gente está. Então, por exemplo, você escolheu uma profissão, assim, super inusitada e disso você foi a melhor, e disso você, sabe, foi atrás, se aprofundou, se tornou uma referência e encontrou um caminho dentro da tua vocação para tocar o coração das pessoas, como você tocou o meu lá atrás, né? Olha, Que lindo. por que você não pensa nisso? Talvez você possa ir para essa direção. Então, assim, é isso que eu sinto, assim, da nossa responsabilidade. A gente sempre fala que a mudança vem do indivíduo para o exterior, né? Então, é um indivíduo que vai fazer a mudança numa organização, que vai fazer a mudança no sistema, e é assim que a gente vai chegar, né, nesse todo maior, né? Então, independente se a pessoa está numa profissão de comunicação mais técnica, sei lá, a pessoa, como a gente tem uma pessoa na nossa equipe que é um cineasta, Ai, ele que chegou legal, hein? através da gente, a formação dele é cinema, e hoje ele usa as habilidades de cinema dele para a nossa comunicação, para os nossos clientes, etc. E não importa se a pessoa trabalha com gastronomia, eu já trabalhei também, aonde você estiver, acho que o grande recado é como que você pode impactar positivamente e deixar um legado para as pessoas ou para aquilo que vai ficar depois que você chegou, né? Deixar melhor do que quando você
entrou, assim, acho que é assim que a gente muda o mundo mesmo. Sem dúvida, eu acho que é isso. E hoje eu recebi um vídeo que me tocou tanto de uma ucraniana abrindo provavelmente alguns aqui tenham recebido também um piano que estava lá todo empoeirado de cimento e tal, numa sala da casa dela bombardeada, e ela, enfim, alheia a todo esse horror, tocando piano com a alma dela. E eu, se tem algo que me motiva muito, trazer convidados especiais, convidadas como você, Flávia, é exatamente por acreditar muito que quando você tem um sonho, quando você acredita naquilo que você faz, você precisa comunicar. Você precisa contar, levar esse teu sonho, levar esse teu propósito para mais pessoas, porque hoje aqui a gente está falando dessa relação do impacto socioambiental, mas há muitas formas realmente de impactar por meio de uma profissão ou mesmo no nosso dia a dia, mas acreditando muito naquilo que a gente tem para dizer. E se eu insisto tanto, a comunicação, quando você melhora, atrai muitas oportunidades na vida. Tem que estar com esse coração aberto, com o coração corajoso de se permitir ir em frente, às vezes com dificuldade, sem saber muito onde vai dar uma realização de um propósito, mas ter a comunicação como uma grande parceira. Você aqui, nesse nosso bate-papo, trouxe o quanto que hoje a comunicação é um eixo importantíssimo na tua carreira, no teu desenvolvimento das atividades no dia a dia, e isso é muito inspirador. Então, eu te agradeço por você ter aceitado vir inspirar mais pessoas aqui e também quero desejar que em outra oportunidade você venha aqui me contar de outros projetos também, porque é uma delícia acompanhar as tuas conquistas. Ai, obrigada, Cida. Imagina, para mim é uma honra mesmo, assim, estar aqui. E tem uma coisa que eu também aprendi, assim, muito nesses processos, assim, da comunicação, muito com o clube, muito contigo também, que tem gente que fala que ter vergonha não paga boleto, mas nesse caso nosso, que o nosso interesse também não é só pagar boleto, posso Sim. dizer assim, né, que a coragem de comunicar realmente pode mudar o mundo, assim, né? Então, fui aprendendo aos pouquinhos a deixar essa vergonha de lado, assim, porque quando a gente se coloca a serviço de algo maior do que nós mesmos, né? Daí a gente deixa a vergonha para lá, enfim, passa o recado que tem que É. passar. E vai com vergonha mesmo, porque não é fácil a gente encarar situações que você jamais imaginou, e ter vergonha não é um problema, né? Eu acho que ter o que compartilhar é sempre algo maior. E é bem isso, vai com vergonha mesmo, Vai que né? vai. E vai se desenvolvendo quando você está lá, diz assim, como é que era esse negócio de vergonha? Por que eu sentia isso mesmo? E você vai se empoderando naquilo que se faz e se sentindo muito feliz de estar no teu processo de vida, né? Então é isso aí. Exato, exato. Agradecer muito, então, por me colocar à Ai, disposição. obrigada. Sempre um Bom, prazer falar pessoal, contigo. sigam aí a Flávia Feliz no. Bom, tá aqui, né? Naturalmente, o teu perfil no WeFlow. Na Como que WeFlow. é o É WeFlow? Tem mais alguma coisa? weflow.global. Eu acho que o Tem pessoal ponto puxa aqui. global. Aham. E dá um beijão aí para você, com todo um abraço bem apertado, sabendo que o que você estiver fazendo, eu estou sempre muito na torcida para que você seja muito feliz, tá bom? Digo mesmo. Obrigada, Cida. Um Obrigada a beijo, todos. Boa noite, até, pessoal. boa noite, pessoal. Tchau.